Então, pessoal, tô fazendo mais um vídeo aqui desse sem edição, beleza? A pedido de um irmão, né, que me perguntou sobre a questão da relação do pastor, né, o ministro da palavra, um oficial da igreja, presbítero, mas especificamente o pastor mesmo, né, o ministro da palavra, e a questão da esposa. Ele usou o tipo de argumento, tipo, perguntando, na verdade, né, sobre isso. Mesmo que a esposa não seja crente de fato, não dê testemunho de cristã nesse sentido, não esteja bem, digamos assim, envolvida no sentido da vida cristã mesmo, se isso não importa, né, para a pessoa realmente ser um pastor, assumir o ministério da palavra. E eu quero justamente fazer esse vídeo para comentar isso, porque é importante, né? É um assunto importante. E eu sei que existe muitos pensamentos, né? Muitos pensamentos de muitos até líderes também, que realmente entendem que, olha, uma coisa é a mulher, uma coisa sou eu, né? Então isso não se relaciona, né? Esse tipo de situação familiar, especialmente falando dentro da própria casa, no caso a esposa, não influencia, digamos assim, diretamente no ministério pastoral, certo? Então qual é o seu pensamento sobre isso? Vamos refletir agora sobre isso aqui. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve logo, tá bom? Tem muito material para você aqui e vamos ao assunto. Eu quero iniciar justamente lendo um texto aqui da Palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, não é? Que diz bem assim, verso 1 a 13. Diz bem assim: Fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E vai dar recomendações importantes aos diáconos, né, a partir do versículo 8, mas até aqui tudo bem. Acho que tá bom aqui, né? Dá pra gente refletir bem sobre isso. Eu quero chamar a atenção justamente para o verso 4, não é? E o verso 5, que diz: E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Alguns acabam entendendo que esse texto aqui, ou o que é dito sobre governar a própria casa, não é? Criando os filhos na disciplina, com respeito, e o que Paulo fala aqui não se aplica no caso de o homem ser um pastor e sua esposa não ser uma mulher crente, fiel, alguém que dê testemunho. E eu gostaria muito de falar justamente, diretamente mesmo, tá? Que isso tem tudo a ver com a situação, sim, beleza? Se a pessoa é um pastor, né? Então, pelo menos o pressuposto deveria ser o seguinte: eu preciso ser alguém que tenha conhecimento da palavra de Deus, não é? Que realmente busque conhecimento da palavra de Deus, que estude com dedicação, para que eu possa expor a Escritura Sagrada, certo? Eu tenha bom testemunho dos de fora, de todo mundo, seja alguém que é reconhecido como alguém piedoso, é reconhecido pela própria comunidade como alguém que tem qualificações para o ofício, certo? E a nossa família, a família do pastor, não é excluída dessa situação, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. Especialmente quando o assunto são as esposas. E eu sei que nesse contexto, né, existe muita bagunça e inclusive as esposas são meio que deixadas de lado por muitos desses líderes, porque eles não se sentem na responsabilidade de conduzi-los, de pastorear suas esposas. O princípio que estamos aprendendo aqui na palavra de Deus é que o pastor, antes de ele ser ministro da palavra em uma igreja, antes de ter sido chamado nesse sentido, né, por uma comunidade para pastoreá-la, ele é pastor de sua própria família. Entende? Então, as questões familiares importam e fazem parte do testemunho desse pastor também.
Inclusive, como Paulo fala aqui, se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, tipo, qual é o sentido de alguém não conseguir, não ser pastor de seus filhos, pastor de sua esposa, não é? E essa pessoa assumir ofício na igreja? Só o fato de alguém assim ser ordenado nesse sentido, ou estar numa comunidade como pastor, já é falta nesse sentido de cuidado dos demais oficiais, cuidado do conselho da igreja, digamos assim. Porque isso deveria ser avaliado. Isso deveria ser realmente analisado. Entende? É uma questão importante compreender isso. Nós não podemos, como ministro da palavra, realmente assim rejeitar nossa família. Entender que eu tenho um ministério, o chamado é meu e, portanto, os meus não importam tanto assim. Não é? Eles só estão ali, mas eu não tenho. Não existe uma relação tão forte assim entre nós, ou a vida deles, a qualidade de vida que eles têm espiritual e tudo, não tem importância no meu ofício, no meu ministério. Tem importância e muita importância mesmo. Certo? Eles basicamente são uma demonstração se eu sou um bom pastor ou não. Se eu serei um bom pastor ou não. Entendeu? Porque basicamente eu tenho que lidar com situações muito parecidas na igreja. Eu tenho que liderar pessoas na igreja. Eu tenho que conduzi-las no caminho de Cristo. Eu tenho que ensiná-las a palavra de Deus, exortá-las, não é? E ajudá-las a amadurecer, desenvolvendo seus dons. Se eu não consigo fazer isso na minha própria casa, como é que eu vou fazer isso na igreja? Então a relação que Paulo faz aqui é direta. E isso significa dizer que sim, tem muita importância e não se pode desprezar essa questão, tá? Então, o que a Escritura ensina aqui. Esse é um princípio muito importante. Então, de repente você que é um pastor e que não dá tanta importância para isso, e que acha que você é que tem o chamado, e que você quer receber o ministério, e que se sua esposa não estiver nesse sentido bem, ou então se ela não está cooperando, se ela não é crente fiel, se ela não tem testemunho, ou não vê você como um pastor, por exemplo, os seus filhos também não são pessoas que dão testemunho, né? São pessoas, são ímpios em vez de serem crentes de fato, eu digo na maneira de agir, é claro. Então, isso é uma das qualificações que a pessoa não tem para ser um pastor. É necessário pastorear primeiro a própria casa. Entende? Não faz sentido. Isso é até hipócrita, na verdade. Se eu ficar dizendo que eu vou cuidar da igreja, eu vou pastorear a igreja, vou exaltar os irmãos, ajudá-los espiritualmente, e eu não fizer isso por minha própria família, né? O que eu estou fazendo? Nada. Então é necessário demais, certo? E uma coisa muito importante para compreender: o pastor não é pastor sozinho, não. Por mais que o homem seja chamado para o ofício, não é, da palavra de Deus, o ministério da palavra, ele não é um pastor só. Como um homem casado, com família, não é? A vida dele familiar estrutura ele para o seu ofício pastoral. Entende? Um homem de Deus, realmente, não é, que tem uma esposa, digamos assim, alguém que foi chamado para ser um pastor, ele precisa da sua esposa. Sua esposa realmente é um forte auxílio para ele, seus filhos também. Tá? Então, assim, não tem como você desligar essas questões. Está totalmente ligado. A esposa, não é? Ela recebeu um ofício de Deus de ser alguém que auxilia esse homem, que é marido e que é pastor do próprio lar, por exemplo, não é? E cada um no lar tem o seu papel. E eu vou usar essa palavra, o sucesso ou o bom desempenho do ministério pastoral não diz respeito somente ao homem que foi ordenado ao ministério pastoral, mas toda a sua família coopera para isso. A família dá o contexto para que esse homem seja um homem sadio, não é, na sua fé, um homem dedicado, um homem que sabe o que é amar ovelhas, não é, que é amar pessoas, porque faz isso com sua própria família. Então não tem como desligar essa questão, tá? Não tem como. O princípio aqui é muito claro. É uma das questões a serem observadas e analisadas em homens que são chamados para o ofício e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, a pergunta de Paulo, não é? É uma pergunta, não vou dizer que é irônica, mas é uma pergunta retórica. Ou seja, o óbvio da resposta aqui é que, obviamente, quem não consegue cuidar da sua própria casa, um homem que não consegue fazer isso, ele também não tem condições, não é, de cuidar da igreja de Deus. E especificamente pensando na esposa, se um homem não consegue ser pastor de sua própria esposa, não é, como ele vai poder ser pastor da igreja? Não vai ser, não é? Essa insistência é errada. Entende? Então, isso acontece muito mais por falta de organização das denominações, por falta de análise, de cuidado pastoral com esse homem,
não é? Que deveria ser cuidado em sua família também. Então fica a dica para, de repente, não é, você que é um pastor, que tem essa mentalidade de que, não, eu recebi o ministério, eu recebi o ofício, minha esposa não quer ser fiel, não quer ser crente, o problema é dela. Eu não tenho importância com isso, isso não vai afetar o meu trabalho pastoral. Vai afetar, e eu dou logo uma dica para você. Não é? Primeiro, seja humilde e olhe para a palavra de Deus, porque é isso que está sendo dito aqui. Tá? E outra questão importante, certo? Peça ajuda para os presbíteros da igreja. Peça ajuda para os demais oficiais. Você não está sozinho com relação a isso, certo? E uma dica para os oficiais também, presbíteros e tudo. Quem está do lado desse pastor ali, aí, não é? Pastoreie esse homem. Esteja do lado dele, não é? Ele também precisa ser exortado, admoestado. Ele não é rei da igreja, ele não é dono da igreja. Ele é uma ovelha que foi separada por Cristo para um ofício. Se é que isso aconteceu de fato, né? Se é que isso aconteceu de fato. Se de fato há confirmação de vocês que ele é chamado para isso, que ele tem essa vocação de Deus, né? Então é necessário que ele seja muito bem pastoreado, exortado, admoestado, e que ele, juntamente com sua família, seja cuidado pelos presbíteros também. Isso é muito importante, tá? Então não separe essa questão. Eu não posso olhar para a minha vida hoje como pastor e desconsiderar que eu tenho uma responsabilidade com minha família e que meu lar precisa ter harmonia. Eu tenho que realmente conduzir meu lar. Eu preciso ser pastor da minha casa, ser sacerdote do meu lar, certo? Minha esposa e minhas filhas, não é, são as primeiras ovelhas que eu tenho responsabilidade. Eu não posso descartar isso de jeito nenhum. E sem essa estrutura, digamos assim, sem esse contexto, sem essa base, eu não teria testemunho para apresentar para os demais, não é? Para ser realmente visto como um homem idôneo que tem ofício, não é? Que tem chamado de Deus para isso, tem vocação de Deus para isso. Então não separe essas coisas, por isso pense a esse respeito, tá bom? Não se trata apenas do homem, não é, receber um ofício, se trata de um contexto familiar. Como você tem cuidado da sua esposa, pastoreado sua esposa e seus filhos, não é? É isso que Paulo ensina aqui, tá bom? Sobre qualificações daqueles que são chamados para o ofício, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês possam refletir sobre isso. E mais uma vez, eu quero pedir a vocês que não só cooperem com o canal curtindo, compartilhando, não é? E se inscrevendo se você não for inscrito, mas aproveita, já que você assistiu esse vídeo, comenta porque é importante também. O que é que você pensa sobre isso? Você conhece alguma história assim? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Não é? Tem uma opinião contrária ao que eu acabei de mostrar aqui? Você conhece algum líder, né? De repente, ouviu falar de alguém que tem esse pensamento, né, de que, olha, eu sou fiel a Deus e minha família que se exploda, digamos assim. Se você conhece alguma coisa assim, ou pensou assim de repente, ou até mudou de opinião, deixa aqui nos comentários. Valeu, muito obrigado.